Olá, bem-vindos a mais uma imersão focada aqui no nosso espaço. Hoje, nosso radar está apontado para uma lei crucial para quem sonha com uma carreira pública em Caxias do Sul, viu? É a Lei Complementar número 3.673 de 1991, o Estatuto dos Servidores. Exato. E o nosso foco hoje vai ser tipo laser, sabe? Nos primeiros 49 artigos. Aqueles que formam a base de tudo. A fundação mesmo. Isso. A fonte é a própria lei, claro. E a missão aqui é bem clara. A gente quer destilar o essencial desses artigos iniciais. Principalmente para quem está aí na pegada dos estudos para concurso, né? Com certeza. Vamos descomplicar esse comecinho de jornada. E para essa análise, conto com a visão estratégica aqui da nossa especialista. Olá! Que ótimo tema escolhemos hoje. Esses artigos iniciais, olha, são verdadeiramente o alicerce da relação toda, né? Entre o servidor e o município. Entender bem essa base, desde quem é servidor, como entra, como é avaliado, é, assim, fundamental. Fundamental. São as regras do jogo que valem desde o primeiro dia, sabe? Perfeito. Então, começando pela fundação mesmo. O que exatamente essa lei estabelece logo de cara? Quem ela define como servidor público lá em Caxias? Bom, essencialmente, a lei cria o chamado regime jurídico único. Isso vale para os servidores da administração direta, das autarquias e também das fundações de Caxias do Sul. E servidor, nesse contexto, é a pessoa que ocupa legalmente um cargo público. Simples assim. E o que a lei entende por cargo público? Tem uma definição mais específica para isso? Tem sim, e é uma definição bem importante para quem estuda. Cargo público está lá no artigo 3, é um conjunto de atribuições, de responsabilidades, que é criado por lei, tem um número certo de vagas e, claro, é pago pelo município. Certo. E aqui já aparece uma distinção, assim, vital, que cai em todo concurso. O cargo de provimento efetivo... Aquele do concurso. Exato, que exige aprovação em concurso público e o cargo em comissão. Ah, o CC. Isso, que é de livre nomeação e exoneração, geralmente para funções de chefia, direção, assessoramento, esse tipo de coisa. Essa diferença é chave, né? Já separa bem os caminhos. E como a lei trata a entrada nesses cargos? O ingresso. Então, o artigo 4º é bem direto nisso. A regra geral para ocupar um cargo público é a aprovação em concurso público. Pode ser de provas ou de provas e títulos. A exceção clara são justamente os cargos em comissão. Os de livre nomeação. Isso. A lei também garante, lá no artigo 5º, que os cargos são acessíveis a todos os brasileiros. E define quadro como o conjunto dos cargos efetivos, no artigo 6º. Fica bem claro que o concurso é a porta principal para a carreira estável, sabe? Entendido. Temos a base, então. Agora, pensando na jornada de quem está estudando, passou na prova, e aí? Quais são os primeiros passos, as exigências para realmente entrar no serviço? Olha, antes mesmo da nomeação para o cargo efetivo, tem umas etapas bem cruciais. O artigo 7º, por exemplo, exige uma inspeção de saúde e também um exame psicológico prévios. Ah, saúde física e mental. Exato. E tem que ser feito por um órgão municipal. Essa avaliação médica, ela tem validade de 90 dias. E se alguém for considerado inapto temporariamente, só pode tentar de novo depois desse período. Entendi. Então essa avaliação de saúde acontece antes da nomeação para os efetivos. E para os comissionados, como fica? Isso mesmo, para efetivos é prévia. Já para os cargos em comissão, tem uma certa flexibilidade. A inspeção e o exame podem ser feitos até 30 dias depois da posse. Ah, depois. É uma diferença importante, né? Reflete um pouco a natureza diferente desses cargos. Faz sentido. Certo. E além da saúde física e mental, que outros requisitos básicos o artigo 8º lista para poder ingressar? Aquela lista clássica. Sim, são aqueles requisitos bem conhecidos de concurso, né? Precisa ter nacionalidade brasileira, estar com os direitos políticos em dia. Quitação eleitoral. Isso, quitação com obrigações militares e eleitorais, idade mínima de 18 anos, boa conduta,
aptidão e vocação para o cargo. Isso vai ser testado mais a fundo depois, no estágio probatório. Claro. E atender a condições especiais se o cargo exigir, tipo, uma formação específica, sabe? É vital conferir como cada um desses pontos vai ser comprovado lá no edital. O edital detalha tudo. E a lei permite que peçam outros requisitos além desses? Permite, sim. O parágrafo 1º do artigo 8º diz que outros requisitos podem ser definidos em lei, dependendo da natureza do cargo. E tem um ponto bem importante no parágrafo 2º, a reserva de vagas para pessoas com deficiência, garantindo, claro, a compatibilidade das tarefas do cargo com a deficiência da pessoa. Muito importante isso. Ok, requisitos conferidos, saúde aprovada. Quem é que, de fato, preenche a vaga? Quem realiza o tal do provimento? O ato de provimento, que está no artigo 9, ele vem da autoridade competente de cada poder, de cada entidade. Mas olha que interessante, a investidura no cargo. O momento que a pessoa vira servidor ali naquele cargo. Exatamente. Isso só acontece com a posse, tá no artigo 10. Posse. E quais são as formas de preencher um cargo? As formas de provimento que o artigo 11 lista. São várias, né? São 6 formas listadas ali: nomeação, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Para quem está focado no concurso, a forma de entrada que interessa mesmo é a nomeação em caráter efetivo. É a principal. As outras formas, elas lidam com situações que acontecem depois, já na carreira, ou são formas de retorno ao serviço. Poderia só dar uma pincelada rápida no que é essa recondução? Parece um termo mais específico. Claro, rapidinho. A recondução está no parágrafo único do artigo 11, é basicamente o retorno de um servidor que já era estável ao cargo que ele tinha antes. Isso acontece principalmente em 2 situações. Se ele for reprovado no estágio probatório de um outro cargo para qual ele foi nomeado depois. Tentou mudar e não deu certo. Isso. Ou se o ocupante anterior do cargo dele for reintegrado. A gente vai falar de reintegração mais para frente. É tipo uma rede de segurança para o servidor estável, que tenta uma nova posição e não se adapta. Ou algo assim. Faz sentido, uma espécie de ponto de retorno para o estável. Legal. Voltando à nomeação que está no artigo 12, ela pode ser de 2 tipos, certo? A gente já mencionou. Exatamente. Tem a nomeação efetiva, que é para cargos de carreira, via concurso, e tem a nomeação em comissão, para os cargos de confiança, aqueles de livre nomeação e exoneração. E o artigo 13 reforça bem, a nomeação efetiva só acontece depois da aprovação em concurso e tem que seguir rigorosamente a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso. Não tem como fugir disso, a centralidade do concurso é total. E falando nele, o concurso público, a seção 3 da lei. O que ela diz sobre as regras do jogo, o que quem está estudando precisa saber sobre o edital, isso é crucial. É crucial mesmo. Embora as normas gerais venham de regulamento, como diz o artigo 14, o artigo 15 é ouro puro para quem estuda. Ele define o que o edital obrigatoriamente tem que conter. Opa! E quais são esses pontos obrigatórios do edital segundo o artigo 15? São garantias bem importantes para os candidatos. Primeiro, está no inciso 1. As provas têm que avaliar conhecimentos específicos do cargo. Não pode ser só conhecimento geral. Tem que ter a parte específica. Faz todo sentido. Segundo, inciso 2. A pontuação de títulos, diplomas, cursos, etc., tem um teto. Não pode valer mais que 1/5 do total de pontos do concurso. Limita o peso dos títulos. Bom saber. Terceiro, inciso 3, super importante, o prazo de validade do concurso é de até 2 anos e pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Tem que ficar de olho nesse prazo. O famoso 2+2. Exato. E quarto, inciso 4, durante a validade do concurso, quem foi aprovado tem prioridade total de convocação sobre novos concursados para a mesma carreira. Garante a fila, né? Justíssimo. E sobre idade, o artigo 16 só diz que os limites seguem a legislação federal. Ótimo. Essas regras do artigo 15 dão uma segurança boa para os candidatos. Beleza, superou a prova, veio a nomeação e, finalmente, a posse. O que é exatamente a posse? E mais importante, quais os prazos?
Prazos são sempre um ponto de atenção. São mesmo. A posse, definida no artigo 17, é o ato formal de aceitação do cargo. É quando o nomeado vai lá e assina o termo, concordando com as atribuições, deveres, responsabilidades do cargo. E aqui, atenção máxima aos prazos, como você disse. São 15 dias corridos, contados da publicação do ato de nomeação. 15 dias corridos. Isso. E esse prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias, mas tem que ter um pedido formal do interessado, não é automático. 15 prorrogáveis por mais 15. Certo. E se a pessoa tiver de férias ou de licença médica, por exemplo? Ou não puder ir pessoalmente? Boa pergunta. Se houver algum impedimento legal, tipo férias, licença médica, júri, essas coisas, o prazo só começa a contar do dia que terminar o impedimento. Está lá no parágrafo 2º do artigo 17. E sim, é possível tomar posse por procuração, desde que tenha poderes específicos para isso, como diz o parágrafo 3º. Ah, bom saber da procuração. E quem dá a posse varia um pouco, no artigo 18. Mas o mais importante é que a autoridade que dá a posse tem a responsabilidade de verificar se todos os requisitos legais foram cumpridos antes de assinar o termo. É o artigo 19. E um detalhe importante do artigo 20, só existe posse no caso de provimento por nomeação. Nas outras formas, como readaptação, não tem posse. Só na nomeação. Isso, e a consequência de perder o prazo da posse. O parágrafo 1º é bem claro. O ato de nomeação torna-se sem efeito, ou seja, perdeu a vaga. Simples assim. Nossa, anotado. Não perdeu o prazo da posse de jeito nenhum. Ok, tomou posse, assinou o termo. Agora é começar a trabalhar, certo? O tal do exercício. Exato. O exercício, artigo 21, é o efetivo desempenho das funções do cargo. É botar a mão na massa mesmo. E temos outro prazo crítico aqui, no artigo 22. São 15 dias contados da data da posse para iniciar o exercício. Outro prazo de 15 dias e a consequência de não cumprir esse prazo. É a mesma. Mesmíssima da posse. A nomeação é tornada sem efeito. Está no parágrafo 1º do artigo 22. É outro prazo fatal que não pode ser perdido. 2 prazos de 15 dias cruciais. Posse e exercício. Exatamente. A lei também esclarece que promoções não interrompem o exercício, parágrafo 2º, e que o início do exercício, a frequência, tudo isso tem que ser registrado e comunicado ao RH, como diz o artigo 23. Entendido. E sobre onde trabalhar? A lotação. Tem regras para isso? E a possibilidade de se afastar do trabalho para estudar, por exemplo? Sim, tem regras. A regra geral, artigo 24, é que o servidor tem que trabalhar na repartição onde ele está lotado. Qualquer desvio disso ser posto à disposição de outro órgão, por exemplo, exige um ato do prefeito, tem que ter um fim e um prazo definidos e, importante, a concordância do servidor, salvo algumas exceções que o próprio estatuto prevê. Precisa concordar. Na maioria dos casos, sim. E afastamentos para estudo ou para cumprir alguma missão especial, está no artigo 25, também precisam de autorização formal do prefeito, tem que ter uma portaria especificando o objeto, o prazo, quem paga a conta, o ônus. Só vai ser com vencimento se for considerado de interesse do município, senão pode ser sem vencimento. Entendi. E existem limites de tempo para esses afastamentos fora do município? Não dá para ficar fora para sempre, né? Não mesmo. O artigo 26 estabelece limites bem claros. No máximo 2 anos para afastamento para estudos e 4 anos para missão especial ou para ficar à disposição de outro órgão. E tem mais. Depois que voltar, precisa trabalhar 4 anos efetivamente antes de poder pedir uma nova ausência parecida. 4 anos de carência. Isso. A exceção é se for para ocupar um cargo de confiança em outro lugar, sem custo para Caxias. Aí não conta essa carência. E para fechar essa parte de condições de trabalho, o artigo 27 fala da jornada. Para cargo efetivo, varia 20, 33, 36 ou 40 horas por semana. Depende do cargo. Tem que ver no edital. Cada cargo tem a sua carga. Exato. Já quem ocupa cargo em comissão, a exigência é de dedicação integral. Pode ser chamada a qualquer hora. Certo. Falamos de lotação, que é a unidade onde se trabalha, está no artigo 28.
E para a área do magistério, tem regras especiais para isso, não tem? Tem sim, correto. Os artigos 29 a 31 trazem regras bem específicas para os professores. Eles usam o termo designação para definir a escola onde o professor vai trabalhar. Mudanças nessa designação podem acontecer a pedido do professor ou por interesse do ensino. E se for contra a vontade? Se for um deslocamento por necessidade do ensino, precisa do consentimento do professor, a menos que ele seja um excedente na escola ou esteja à disposição. Tem exceções. E tem uma proteção bem relevante. Um diretor de escola que foi eleito não pode ser removido da escola contra a vontade durante o mandato dele. São detalhes importantes para quem está mirando a área da educação em Caxias. Regras bem particulares mesmo. Agora, vamos para um momento muito esperado por todo concurseiro: a estabilidade. Como é que se conquista a tão sonhada estabilidade, segundo a Lei de Caxias? A estabilidade. Está lá no artigo 32. Ela vem depois de 3 anos de efetivo exercício, no cargo efetivo, aquele para qual a pessoa foi nomeada por concurso. Mas atenção aqui, não basta só o tempo passar. É obrigatória a aprovação numa avaliação especial de desempenho que acontece durante o estágio probatório. Não é só cumprir os 3 anos. De jeito nenhum. Essa regra dos 3 anos, junto com a avaliação obrigatória, veio com uma lei posterior, a Lei Complementar 78 de 98, que ajustou o Estatuto à Constituição Federal. Antes, eram 2 anos, e a avaliação não era tão explícita. Entendi. 3 anos e aprovação na avaliação. E essa estabilidade é naquele cargo específico que a pessoa passou ou é no serviço público de forma mais geral? E como se perde essa estabilidade? Ótima pergunta. O parágrafo 2º do artigo 32 esclarece isso. A estabilidade é adquirida no Serviço Público de Caxias do Sul, não necessariamente naquele cargo X ou Y. E, importante, ela não é um escudo absoluto, não é intocável. O artigo 33 é claro, o servidor estável só perde o cargo em 2 situações bem específicas: por sentença judicial transitada em julgado, Decisão final da Justiça. exato, ou através de um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, mas sempre garantindo direito ao contraditório e à ampla defesa. Não é de qualquer jeito. Certo. A estabilidade protege, mas não é absoluta. Agora, passando rapidamente por outras formas de movimentação ou retorno. Readaptação e reversão. O que são essas duas? Bom, a readaptação, está no artigo 34, acontece quando o servidor se torna inapto para o seu cargo atual. Pode ser por uma questão física ou psíquica permanente, ou até por falta de vocação para o cargo que ele ocupa. Aí, depois de uma avaliação, laudo médico, estudo social, teste vocacional, ele é investido em outro cargo que seja compatível com a limitação dele, geralmente no mesmo padrão de vencimento. E se não tiver um cargo vago compatível na hora? Se não houver vaga, o artigo 35 diz que o servidor fica executando tarefas compatíveis com a condição dele até surgir uma vaga adequada. Ele não fica parado. E se a inaptidão for total para o serviço público em geral? Aí não tem jeito. Nesse caso, o artigo 38 diz que ele é aposentado por invalidez. E um ponto importante, a readaptação não pode implicar em redução da remuneração. Está no parágrafo único do artigo 38. Entendido. E a reversão? O que seria? A reversão, artigo 39, é o contrário da aposentadoria, de certa forma. É o retorno do servidor aposentado, geralmente por invalidez, de volta à atividade. Isso acontece quando uma junta médica oficial comprova que os motivos que levaram à aposentadoria não existem mais. A pessoa recuperou a capacidade de trabalho. E ela volta para o mesmo cargo? Sim, a volta para o mesmo cargo que ocupava antes ou para o cargo que resultou de alguma transformação daquele cargo original. Tá no artigo 40. E a remuneração não pode ser menor do que ele recebia como aposentado. É o parágrafo 2º do artigo 40. O tempo que ele ficou aposentado conta para uma futura nova aposentadoria, diz o artigo 41. É uma forma de retorno, mas bem menos comum que a entrada inicial por concurso. Ok, faz sentido. Voltamos então para o início da carreira, mas para um período que é absolutamente decisivo: o estágio probatório. O que o concurseiro precisa gravar sobre ele?
Atenção máxima aqui, pessoal. Atenção máxima mesmo, o estágio probatório, artigo 42, também atualizado pela LC 7898 para alinhar com a Constituição, dura 3 anos. Isso vale para quem entrou em cargo efetivo por concurso. E o objetivo dele é claro: avaliar na prática, no dia a dia, se o novo servidor tem mesmo aptidão e capacidade para aquele cargo. Não é só cumprir o tempo, como a gente já falou, para a estabilidade. É ser aprovado na avaliação. E o que exatamente é avaliado nesse período? A lei chega a listar os fatores, os critérios? Lista sim, e são cruciais. Estão no artigo 42, incisos I a I, também com a redação dada pela LC 7898. São 9 fatores no total. 9. Quais são? Vamos lá. Assiduidade, pontualidade, disciplina, relacionamento interpessoal, como lida com colegas e público, responsabilidade, produtividade, dedicação ao serviço, eficiência, fazer certo, e iniciativa, ser proativo. Basicamente, avaliam se o servidor é confiável, se é competente no que faz e se comporta de maneira adequada no ambiente de trabalho. É uma avaliação bem completa. Realmente cobre bastante coisa. E como funciona essa avaliação na prática? Quem acompanha isso? O órgão onde o servidor está lotado, a chefia imediata tem o dever de orientar, acompanhar e fornecer meios para que ele se desenvolva. Está no artigo 44 da LC 7898. A avaliação em si, artigo 45 também da LC 7898, envolve aferições periódicas, não é só no final, e uma avaliação final. Tudo isso segue regras definidas por uma comissão paritária com representantes da administração e dos servidores. E o critério para ser confirmado no cargo, está no parágrafo 1º, é obter um conceito mínimo, geralmente 23, do máximo, em cada um daqueles 9 fatores. Em cada um dos 9? Nossa, isso é bem rigoroso. Não pode ir mal em nenhum. E se não atingir essa nota mínima em algum deles? Exato, em cada um. Se o desempenho for considerado insatisfatório a qualquer momento durante o estágio ou na avaliação final, parágrafo 2º e 3º, a consequência é dura: exoneração do cargo. Exoneração. Direto. Sim. A única exceção é se o servidor já fosse estável em outro cargo público municipal antes de assumir esse novo. Nesse caso, lembra da recondução? Ele não é exonerado, mas sim reconduzido ao cargo anterior. Mas para o cargo novo, não tem segunda chance no estágio probatório. Entendi. É um filtro importante mesmo. E se o servidor precisar se afastar durante o estágio? Por licença médica, por exemplo. Como fica a contagem? E ele pode se defender se discordar da avaliação? Boas questões. Afastamentos que durem mais de 30 dias, com algumas exceções como acidente em serviço, licença maternidade e paternidade, geralmente suspendem a contagem do estágio e adiam a avaliação final, está no parágrafo 4º. O servidor também não pode ser cedido para outro órgão durante o estágio, é proibido pelo parágrafo 5º, e se ele for designado para um cargo em comissão ou função gratificada, o estágio probatório do cargo efetivo também fica suspenso, está no parágrafo 6º. Então tem que cumprir no cargo efetivo mesmo. Exatamente. O artigo 46 diz que o estágio deve ser cumprido no cargo para o qual ele foi nomeado. E sim, o direito à defesa é totalmente garantido. O artigo 47 da LC 7898 prevê um prazo de 10 dias para que o servidor possa contestar formalmente as aferições periódicas ou o resultado final da avaliação, caso discorde. 10 dias para a defesa. Importante. Com certeza. É um período intenso, definidor da carreira. Sem dúvida. Para a gente finalizar nosso bloco de artigos hoje, vamos falar da reintegração. O que vem a ser isso? A reintegração prevista no artigo 48 é o reingresso no serviço público daquele servidor que foi demitido ou exonerado, mas cuja saída foi posteriormente invalidada, seja por uma decisão administrativa que reviu o ato ou por uma decisão judicial. Ele volta e com direito a receber todas as vantagens que ele perdeu durante o período em que esteve afastado indevidamente. É o ressarcimento. E ele volta para o mesmo lugar. O que acontece se o cargo dele já estiver ocupado por outra pessoa? O reintegrado tem direito a voltar para o cargo que ele ocupava antes, sim. Está no artigo 49. Agora, se esse cargo já estiver ocupado por outro servidor, esse atual ocupante tem que sair.
Ele pode ser exonerado, se não for estável, ou reconduzido ao cargo anterior dele, se for estável e tiver vindo de outro cargo, ou ainda, se não houver outra solução, ele pode ser posto em disponibilidade remunerada até surgir uma vaga compatível. Mas o direito do reintegrado prevalece. A reintegração anula a demissão ou exoneração que foi considerada ilegal. Entendido. Ufa, é uma verdadeira maratona, hein? Passamos por esses 49 artigos iniciais, mas são essenciais mesmo. Recapitulando rapidinho os pontos de maior atenção para quem está estudando. Pessoal, dominem os requisitos de ingresso lá do artigo 8. Fiquem de olho nas regras do concurso, no artigo 15. Validade e prioridade de convocação, peso dos títulos. Importantíssimo. Os prazos fatais de posse. 15 dias, prorrogáveis por mais 15, no artigo 17. E o de exercício, mais 15 dias, no artigo 22. Não pode vacilar. De jeito nenhum. Entendam como se conquista a estabilidade. 3 anos de exercício, mais aprovação na avaliação especial, artigo 32. E, claro, mergulhem fundo nas regras e principalmente naqueles 9 fatores de avaliação do estágio probatório, dos artigos 42 a 47. Esses artigos são o mapa do início da jornada no serviço público municipal. Exatamente. São os artigos que definem desde a linha de partida, né, até os primeiros grandes marcos da carreira. E a dica final que eu sempre dou é cruzar a leitura da lei com o edital específico do concurso que a pessoa vai prestar. Ah, sim. O edital é que vai detalhar como essas regras gerais da lei se aplicam na prática para aquela seleção específica. Os detalhes estão lá. Análise precisa e muito focada, como sempre. Muito obrigado pela clareza. Foi um prazer contribuir e, se me permite, deixo uma reflexão final para o pessoal que está nessa jornada. Claro, por favor. Entender todas essas regras, os artigos, é fundamental, claro. Mas perceber que o ingresso no serviço público é só o começo, talvez seja ainda mais importante. Aqueles 3 anos de estágio probatório são, na verdade, a transição real de candidato para servidor. É um período de avaliação constante, não só da competência técnica, mas do comportamento, da postura. A mudança de chave, né? Exato. Como será vivenciar essa mudança de perspectiva? Sair da pressão da prova, que é grande, para entrar na pressão da avaliação contínua do desempenho e da conduta no dia a dia do trabalho. É algo para se preparar não só intelectualmente, lendo a lei, mas também mentalmente, sabe? Para essa nova fase. Excelente ponto para refletir, sem dúvida. Com essa provocação importante, a gente fecha a nossa análise focada de hoje. Continue conosco para mais explorações como esta. Até a próxima!